Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Falando com você hoje sobre entrega, posicionamento e integridade. Entrega, posicionamento e integridade. Vamos lá. Jeremias capítulo 12, verso 1 diz: Justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, eu preciso falar contigo a respeito da justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem em paz. Veja, a primeira chave que eu quero deixar no seu coração hoje é: não se desgaste com coisas pequenas. Não se desgaste com coisas pequenas. O profeta Jeremias estava indignado com a prosperidade dos maus. Ele começa a orar, como lemos no capítulo 12, mas ele muda o tom e então começa a pregar para Deus. Veja o que ele diz: No entanto, eu preciso falar contigo a respeito da justiça, porque o caminho dos maus prospera, porque os traidores vivem em paz. É como que se começássemos a orar, preocupados com algo, indignados com algo, e de repente começássemos a cobrar justiça de Deus, começássemos a cobrar algo de Deus. E há uma diferença entre orar, apresentar as nossas petições a Deus e questionar Deus, como costumo dizer, pregar para Deus. Existe uma diferença. Sempre que oramos, Deus nos escuta. Mas sempre que questionamos as atitudes dele, ele nos convida a uma reflexão interior. Sempre que oramos, Deus nos escuta, mas sempre que questionamos as atitudes dele, ele nos convida a uma reflexão interior. Foi assim com Jó, com Jeremias e muitos outros. Mas veja, havia uma indignação real, haviam traidores, algo estava tirando a paz daquele homem. Mas Deus o convida para uma reflexão interior. Por que você está se desgastando com essas coisas? Jeremias 12, verso 5, Deus diz: Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, o que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo seus irmãos e a casa do seu pai estão sendo desleais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. Jeremias 12, versos 5 e 6. Depois você medita um pouco nesses versículos. Deus reconhece a indignação dele, fala para ele não confiar naqueles que estão à sua volta, mesmo que digam coisas boas, mas Deus o convida a uma reflexão interior. E Deus hoje nos convida a essa reflexão interior. Permita que ele faça isso com você. Deus está falando. Essa luta que você está passando é café pequeno, é coisa à toa. Espere até chegar lutas maiores. E afinal, como você quer viver coisas maiores, grandes coisas, como estamos acostumados a dizer e cantar louvores, né? Grandes coisas estão por vir. Como você quer viver grandes coisas se está se desgastando com coisas tão pequenas? Deus não invalida a nossa culpa, a nossa causa, perdão. Deus não invalida a nossa causa. O motivo da nossa indignação ele reconhece. Ele só nos faz compreender de um jeito diferente. Então não se desgaste com essas coisas que têm roubado a sua paz. Não se desgaste. Se entregue para Deus. Deixe Ele cuidar de você. Você está dando importância demais para isso. Libera isso. Solte isso. Provérbios 24, verso 10 diz: Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Só sabemos o quão forte ou fraco somos nos dias maus. E o dia da angústia chega para todos. Mas precisamos entender que a angústia é algo que sentimos por dentro. Agora, demonstrar fraqueza é algo que reflete por fora. Veja, quando a Bíblia diz, se você se mostra fraco, ela está dizendo para você olhar como você tem se portado, qual tem sido a sua postura diante do dia da angústia. Você está se mostrando fraco ou você está se mostrando forte? E é nesse contexto que entra a nossa segunda chave. A segunda chave de hoje é: um posicionamento correto te salvará nos dias ruins. Um posicionamento correto te salvará nos dias ruins. Davi, em certa ocasião, passou por uma situação similar narrada pelo profeta Jeremias.
Se lermos muitos dos salmos que Davi escreveu, nós vamos ver que ele foi diversas vezes traído, acometido por situações extremamente desafiadoras, lutas internas e externas. Veja o que ele diz no Salmo 18. Salmo 18, verso 4 ao 6. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, eu invoquei o Senhor. Eu gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O Salmo 18, se você puder ler na sua casa depois, você vai ver que ele começa com Davi exaltando a grandeza de Deus e o socorro de Deus. E no verso 4, já vemos que ele narra o motivo desse socorro, né? Ele narra suas lutas e situações que mexeram internamente com ele. Havia um risco iminente de morte, pois a unção que Deus havia derramado sobre ele também havia traído uma perseguição sem precedentes por aqueles que o cercavam. E tudo isso mexeu com ele. Ele teve que fugir, se esconder, e as cadeias infernais que ele narra não são cadeias literais, são prisões da alma, emoções negativas que tomaram conta da sua mente. Agora, na minha vida e na sua vida não é diferente. Estamos susceptíveis às adversidades da vida, problemas financeiros, conjugais, profissionais, problemas de saúde, o que quer que seja. Esses desafios têm a capacidade de penetrar em nossa alma, em nossa mente e nos colocar em cadeias infernais, como acabamos de ler. Mas há uma chave aqui, e eu estou aqui para te lembrar dela. Um segredo no verso 6. Na minha angústia, eu invoquei o Senhor, eu gritei por socorro. O segredo está no seu posicionamento. Quando estamos em um poço, nós temos somente duas opções: continuar cavando ou pedir ajuda. Se lamentar, murmurar, surtar, se trancar no quarto, passar o dia todo no celular rolando a tela do celular, é o mesmo que continuar cavando. Você pode continuar cavando ou você pode invocar o Senhor. A escolha é sua. A escolha é totalmente sua. Ninguém pode fazer isso por você. Muitas pessoas já se cansaram de acreditar que Deus pode as socorrer em situações como essa. Isso é realmente triste, mas o meu desejo é que você não tenha se cansado de acreditar. Então invoque o Senhor. Ele pode te socorrer, Ele te escuta, Ele te convida a uma reflexão interior, Ele reconhece a sua causa, sabe? E se de alguma forma essa mensagem chegou até você, a palavra dele já está sendo o seu socorro. Então se posicione, invoque o Senhor, o posicionamento correto te salvará. Terceira e última chave para encerrarmos. A integridade atrai o favor de Deus. No mesmo Salmo 18, lá no verso 20, você vai ler, no verso 20 ao 26, esse Salmo 18 nós lemos a segunda chave, diz: o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Davi entendeu que a sua integridade, a sua perseverança em se manter firme no caminho, atraía o favor de Deus. Davi entendeu algo que eu quero muito que você entenda hoje. Haja o que houver, seja no vale, no fundo do poço, ou seja nos picos da vida, nos dias de glória, decida ser uma pessoa íntegra, pura e justa. Nos dias de glória, não deixe que a soberba te afaste dos princípios do Senhor, da presença dele. Em dias de luta, não deixe de estar na presença do Senhor. Deixa eu repetir para você. Nos dias de glória, não deixe que a soberba te afaste dos princípios do Senhor. Nos dias de luta, não deixe de estar na presença do Senhor. Entenda, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença, na sua presença.
É isso que Deus deseja fazer com você. Te retribuir segundo a sua justiça. Te recompensar conforme a pureza das suas mãos. Então seja íntegro na presença dele. Permaneça na presença dele. Isso não é sobre igreja. Isso não é sobre igreja. É sobre relacionamento com o Pai. Um relacionamento simples, profundo e direto com Deus. Se lembre das 3 chaves. Não se desgaste com as coisas pequenas. Um posicionamento correto te salvará nos dias ruins. A integridade atrai o favor de Deus. Eu quero orar pela sua vida, amém? Se você puder, feche seus olhos, concentre na oração, fale com Deus junto comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é pura, que é eficaz, Deus. Que ela tem o poder de penetrar no mais íntimo do nosso ser e fazer a separação entre os nossos desejos e a tua vontade, Pai. Entre os nossos desejos e aquilo que realmente precisamos fazer. Que essa palavra, Deus, encontre morada no coração dessa pessoa que está me escutando. E que de alguma forma essa palavra preencha ela e traga força, graça e sabedoria que só a tua presença pode dar, Pai, através da tua palavra. Que ela entenda, Pai, que não precisa se desgastar com tantas coisas. O que ela precisa é se posicionar diante do Senhor e ser uma pessoa íntegra na tua presença, porque no Senhor ela tem tudo que ela precisa. Dê a ela um dia de paz, de boas notícias, de graça, de amor na tua presença, Pai. Abençoa a vida financeira, conjugal, relacionamento com os filhos, com o marido, com a esposa. Abençoa todo o dia dela, Pai. Que o Senhor caminhe com ela durante todo esse dia. Que o Senhor continue falando com ela, Pai. Esse é o meu desejo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem e deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Se você quer escutar as mensagens anteriores, os episódios anteriores, corre lá no YouTube, no Spotify. Tem muita coisa para você escutar e ser abençoado e edificado lá. Amém? Em nome de Jesus. Que você tenha um dia de paz, de boas notícias. E eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.